Dizem frequentemente que a confiança é como uma folha de papel. Uma vez machucada, por mais que se tente alisar, as marcas permanecem para sempre. Matilde, outrora, acreditara num casamento sereno como a superfície de um lago no outono, num marido exemplar e numa amiga tão próxima que parecia da família. Ela dedicara-se a construir essa vida, entregando toda a sua sinceridade, apenas para acordar abruptamente e perceber que era apenas uma tola ingênua, deixada à margem de uma peça de teatro cínica sobre um amor ilícito, protagonizada pelas pessoas que ela mais amava. Quando a bondade é espezinhada e a tolerância se torna uma mercadoria barata, ela não escolheu gritar, escolheu o silêncio. Um silêncio gélido que ocultava um plano de vingança meticuloso, tecido com os próprios fragmentos da sua confiança estilhaçada. No meio de uma festa de aniversário deslumbrante, seria o seu sorriso genuíno ou a última facada destinada a drenar a pouca dignidade que restava aos traidores? Poderá uma mulher que perdeu tudo renascer das cinzas? Ou irá queimar tudo à sua volta numa fúria silenciosa? Esta é uma viagem aos recantos mais crus da alma humana, onde o coração bate ao ritmo da dor e da coragem de uma mulher numa história assombrosa. Matilde estava diante das imponentes portas de vidro temperado do edifício de escritórios no Parque das Nações, em Lisboa, onde se situava a sede da empresa de comunicação de Duarte. O seu marido, nas mãos, segurava uma pequena caixa atada com uma fita de seda azul marinho, a cor preferida dele. Lá dentro, repousava um relógio mecânico que ela encomendara com meses de antecedência, uma surpresa para o 3º aniversário de casamento, que planeavam celebrar naquela noite, num restaurante sofisticado à beira do rio Tejo. Matilde olhou para o seu próprio relógio. Eram 5 da tarde. Queria surpreendê-lo, à saída do trabalho, ver aquela expressão de surpresa, misturada com uma adorável passividade, que Duarte exibia sempre que ela fazia algo fora dos planos dele. Matilde sempre se orgulhara de ser uma esposa compreensiva, uma mulher suficientemente sofisticada para manter o casamento com espaços de respiração suaves, como uma música instrumental. Mas essa música acabara de rebentar a corda na nota mais alta. A porta do escritório estava entreaberta, o suficiente para deixar escapar um raio de luz amarelada para o corredor deserto. Através daquela fresta estreita, Matilde não viu um marido ocupado a arrumar papéis para voltar para a esposa. Viu umas costas familiares curvadas, envolvendo uma outra silhueta esguia. Era Duarte, e a pessoa nos seus braços, com cabelos ondulados a tocar nos ombros, usava um vestido floral familiar, que a própria Matilde escolhera como presente de aniversário no mês anterior. Não era outra senão Inês, a sua melhor amiga. Não se beijavam de forma voraz, como nos filmes baratos de adultério na televisão. Abraçavam-se com a familiaridade de quem se conhece profundamente e se pertence. Duarte enterrava o rosto na curva do pescoço de Inês, os braços apertados como se temesse que ela desaparecesse. Inês, por sua vez, apoiava a cabeça no ombro dele, uma mão acariciando suavemente a nuca dele, um gesto de conforto que Matilde costumava fazer sempre que Duarte estava exausto devido a um projeto. Os sussurros deles filtravam-se pela fresta da porta, baixos, mas afiados como lâminas de barbear, a cortar-lhe os tímpanos. Estás tão cansado, meu amor, mas eu estou aqui. Aguenta só mais hoje. Esta noite tens de voltar para ela, murmurava Inês. Matilde sentiu o peito esvaziar-se, um abismo infinito escavado, onde antes batia um coração vibrante. Estranhamente, não sentiu vontade de invadir a sala. Não quis puxar cabelos, gritar ou atirar a caixa do relógio caro à cara dos 2 traidores. Uma corrente elétrica gelada percorreu-lhe a espinha, trazendo uma lucidez cruel. Dizem que quando a dor ultrapassa o limite do suportável, o corpo ativa um modo de congelamento para proteger o dono. Matilde estava nesse estado. Recuou um passo, depois 2. O som dos seus saltos altos no chão de pedra ecoou no espaço silencioso. Puxou o telemóvel, a mão sem tremer. Abriu a câmara, focou através da fresta da porta e tirou uma fotografia, suficientemente nítida para ver o rosto de Duarte de olhos fechados em deleite, suficientemente clara para captar o perfil triste, mas satisfeito de Inês. Matilde baixou o telemóvel, guardou-o na mala, olhou para a caixa de presente nas mãos e sorriu, um sorriso leve, sem qualquer calor, como se acabasse de assistir a uma peça de teatro amadora e ela fosse a crítica mais implacável. Afinal, nos últimos 3 anos,
Ela não fora a mulher mais feliz, como os amigos apregoavam nas redes sociais. Fora apenas uma analfabeta a tentar ler um romance de enganos com uma ingenuidade ridícula. A traição de um homem é dolorosa, mas a traição de um homem e de uma mulher que se considera como família é uma humilhação. Matilde sentiu que o seu limite acabara de ser rasgado. Lembrou-se dos jantares em que Inês vinha à sua casa, vendo-a servir comida a Duarte com uma naturalidade como se fosse a sua obrigação, enquanto Matilde sorria, pensando que eram próximos por causa dela. Lembrou-se das vezes em que Duarte chegava tarde à casa, com o hálito a cheirar a tabaco e cansaço. Ela preparava-lhe zelosamente um sumo de laranja e massageava-lhe os ombros, sem saber que aquele cansaço provinha de outro corpo. Todas essas memórias voltavam agora, não para a fazer chorar, mas para lhe provocar nojo. Um nojo limpo e frio. Matilde virou costas e caminhou em direção ao elevador. As luzes da cabine refletiam-se no seu rosto através do espelho polido. O seu rosto continuava belo, a maquilhagem perfeita para a noite de aniversário, mas os olhos eram diferentes. Já não tinham o brilho de uma mulher apaixonada, apenas a quietude de um lago congelado antes da tempestade de neve. Ao sair do edifício, o sol de final de tarde de Lisboa ainda lançava os últimos raios quentes, misturados com a brisa do Tejo. Matilde parou no passeio, observando a multidão apressada a passar. A vida continuava. Ninguém sabia que dentro daquela mulher, num elegante vestido de seda azul, acabara de desabar um mundo. Passou a mão pelos cabelos desalinhados pelo vento, um gesto estranhamente sereno. Na sua mente, naquele momento, não pairava a pergunta por quê, mas sim uma folha de cálculo fria. O que havia de bens comuns? Os contratos do seu negócio online? Quem os detinha? A casa onde viviam? Que percentagem era fruto do seu suor? Vivendo com um homem pragmático como Duarte, Matilde aprendera a nunca deixar as emoções sobreporem-se à razão na resolução de problemas. E agora, o maior problema da sua vida era ele. Matilde pegou no telemóvel e ligou para Duarte. Após 2 toques, ele atendeu. A voz dele continuava quente. Aquele tom grave que ela outrora considerara o seu refúgio seguro. Olá, querida. Ainda estou numa reunião, mas devo acabar em 15 minutos e depois passo aí para te apanhar, para irmos jantar. Matilde ficou em silêncio por um segundo, apenas para apreciar a mentira habilidosa naquela voz, sem um único tropeço, sem qualquer hesitação. Ele era um ator de primeira categoria, e ela tinha sido uma espectadora demasiado leal. Não tenhas pressa, respondeu Matilde, com a voz tão suave que até ela estranhou. Ainda tenho de passar numa loja, por isso apanho um táxi, e vou ter diretamente ao restaurante. Encontramo-nos lá. És uma querida, espera por mim. Amo-te. O som de chamada terminada soou como o monitor cardíaco de um paciente que acaba de dar o último suspiro. Matilde guardou o telemóvel e chamou um táxi. Não foi para casa, nem para o restaurante imediatamente. Precisava de ir a um lugar. Sentada no carro, Matilde olhou para a caixa de presente imóvel no seu colo, desfez o laço e abriu a tampa. O relógio mecânico, com as suas engrenagens complexas, continuava a mover-se persistentemente. O tempo continuava a correr, mesmo quando o coração humano parava ou mudava. Perguntou-se se, enquanto abraçava Inês, Duarte olhava para o relógio antigo no pulso, aquele que ela lhe dera no primeiro ano de namoro, para controlar a hora de voltar para a esposa. A meticulosidade de Duarte, o seu cuidado, a forma como se lembrava de cada pequeno hábito de Matilde, surgiam agora como uma preparação cuidadosa para um longo engano. Só se consegue enganar quem mais confia em nós. E Matilde confiara nele com uma fé cega. 3 anos, 1100 dias a partilhar a cama e a vida. Afinal, fora apenas uma peça com 2 atores principais e uma figurante, que era ela. O táxi parou em frente a um conhecido cartório notarial, na zona das Avenidas Novas, onde trabalhava uma velha amiga, Sofia. Matilde saiu do carro, a postura ainda ereta. Ela não escolheria ser a vítima lamentável de quem o mundo tem pena. Se este casamento era um jogo de cartas onde Duarte e Inês tinham feito batota, ela não iria virar a mesa. Iria sentar-se, sorrir e mudar as regras do jogo. Matilde empurrou a porta e entrou. O cheiro familiar a papel e tinta de impressora envolveu-a. Precisava de uma lista, de uma divisão clara, antes que a noite de aniversário começasse.
Quando a escuridão começou a cobrir a cidade, as luzes coloridas de Lisboa acenderam-se, escondendo os cantos sombrios da alma humana. Matilde saiu do cartório. Na sua mala, agora, além do telemóvel e da maquilhagem, havia um dossiê fino, mas mais pesado do que qualquer coisa que ela já tivesse carregado. Chamou outro táxi para o restaurante à beira-rio em Alcântara. O vento soprava forte do Tejo, trazendo o cheiro à maresia e o frescor da água. Matilde parou na entrada do restaurante, vendo a silhueta de Duarte já à espera na mesa exterior, cintilando sob a luz das velas e das rosas vermelhas. Ele continuava elegante, o tipo de homem que qualquer mulher olharia 2 vezes. Duarte viu-a, sorriu radiante e acenou. Matilde respirou fundo, sentindo o frio penetrar em cada célula dos seus pulmões. Ajustou o sorriso nos lábios, um sorriso perfeito e imaculado. Esta noite, ela dar-lhe-ia o presente mais surpreendente da sua vida. Mas não seria o relógio caro. Matilde caminhou em direção à mesa, cada passo firme, como se estivesse a entrar num campo de batalha, onde já sabia que detinha a vitória, mesmo que o preço a pagar fosse o destroçar de um coração que outrora soubera amar incondicionalmente. A chuva daquela tarde de há 3 anos não fora como a tempestade que varria o interior de Matilde agora. Fora uma daquelas chuvadas atlânticas repentinas, típicas de Lisboa, suficientes para molhar a calçada e fazer as pessoas correrem para se abrigarem. Matilde estava sentada num pequeno café no Príncipe Real, escondido atrás de árvores frondosas, com música jazz suave a tentar abafar a sua frustração, quando o portátil bloqueou subitamente, no preciso momento em que o contrato mais importante do mês precisava de ser enviado. Matilde suspirou, os dedos tamborilando na mesa de madeira. Sendo perfeccionista, não suportava fazer um cliente esperar, nem que fosse 1 minuto. Foi nesse momento de pânico com cabos e botões que uma figura alta bloqueou a luz amarela por cima da sua cabeça. Parece um conflito de software. Não tentes ligar e desligar constantemente, podes queimar o disco rígido. A voz não era muito grave, mas tinha uma ressonância quente, transmitindo uma calma estranha. Matilde ergueu os olhos e viu Duarte, com uma camisa branca de mangas arregaçadas e óculos de aros finos que lhe conferiam um ar intelectual e gentil. Ele não esperou pela permissão dela. Puxou a cadeira e sentou-se à sua frente, as mãos longas, deslizando pelo teclado, com a confiança de quem domina a tecnologia. Deixa-me tentar. 10 minutos depois, o ecrã voltou a iluminar-se. Duarte sorriu, um sorriso equilibrado, nem demasiado intrusivo nem distante, mas suficiente para aliviar uma mulher em pânico. Está feito. Da próxima vez, lembra-te de fazer cópias de segurança. Nem sempre encontras assistência técnica gratuita. Foi assim que começaram. O Poriinta, sem piropos elaborados, sem táticas de sedução, óbvias. Duarte entrou na vida de Matilde com serenidade, com a forma subtil como observou que ela apenas molhava os lábios no café preto e franzia a testa com o amargo, e 10 minutos depois, um pacote de açúcar era colocado suavemente ao lado dela, sem que ele dissesse uma palavra. A atenção de Duarte não residia em ramos de flores exuberantes ou presentes caros, mas nos pequenos detalhes que faziam baixar as defesas. Ele sabia que ela detestava o cheiro a tabaco, por isso nunca fumava perto dela. Sabia que ela se esquecia frequentemente das chaves, por isso era sempre o último a verificar a mala dela antes de saírem de um restaurante. Matilde sempre pensara que havia 2 tipos de homens no mundo: os que amam com palavras e os que amam com ações. Duarte pertencia claramente ao segundo tipo, o tipo com quem as mulheres querem casar. Mas agora, sentada à sua frente no restaurante luxuoso, Matilde observava aquelas mesmas mãos a cortar cuidadosamente o bife para ela, e uma onda de repulsa estranha subiu-lhe no peito. Aquelas mãos, apenas 2 horas antes, tinham apertado Inês na escuridão do escritório. Aqueles lábios que agora sorriam e diziam palavras de amor, tinham estado enterrados no pescoço da sua melhor amiga. Afinal, a serenidade que ela tanto admirara era a fachada perfeita para um homem com múltiplas facetas. Alguém capaz de interpretar o papel de marido exemplar e, simultaneamente, ser um adúltero sofisticado, sem deixar transparecer uma única falha no olhar. O que se passa, querida? A comida não está do teu agrado? Duarte levantou a cabeça, o olhar cheio de preocupação. Matilde agitou ligeiramente o copo de vinho tinto, observando o líquido escuro bater nas paredes de vidro. Não.
É só que estava a lembrar-me do dia em que nos conhecemos naquele café, numa tarde de chuva. Parecias muito diferente nessa altura. Duarte riu suavemente, com um olhar distante, como se também estivesse imerso na memória. Naquela altura, só pensei que aquela rapariga parecia teimosa e digna de pena ao mesmo tempo. Se eu não ajudasse, ela ia acabar por partir o computador. És mesmo bom nisto, disse Matilde, baixando a voz, o tom frio como gelo fino. És bom a fazer os outros acreditarem no que queres que eles vejam. Duarte hesitou por um instante. Os talheres na sua mão tocaram levemente no prato de porcelana, produzindo um pequeno tilintar. Mas a sua reação foi rápida demais. Num piscar de olhos, a expressão de surpresa misturada com brincadeira regressou. Isso é um elogio ou uma crítica? Só sou bom a cuidar da minha mulher. Matilde não respondeu. Olhou para a janela, onde as luzes da cidade se refletiam no rio Tejo escuro. Lembrou-se de Inês. Inês aparecera na sua vida antes de Duarte. Desde os dias de universidade, partilhando sandes, chorando juntas por desgostos amorosos. Inês, fora quem segurara a mão de Matilde no dia do casamento, chorando de alegria por ela ter encontrado um porto seguro. Inês tinha uma aparência frágil, parecia sempre precisar de proteção. Fora essa fragilidade que fizera com que Matilde nunca estivesse na defensiva, sempre que Inês enfrentava dificuldades financeiras ou emocionais, Matilde abria-lhe as portas de casa. Ela chegara a dizer a Duarte: "A Inês é tão coitadinha. Trata-a como uma irmã mais nova. Ajuda-a no que puderes." E ele ajudara. Ajudara Inês a preencher o vazio, quando Matilde estava ocupada com o negócio. Ajudara Inês a desfrutar do conforto que Matilde arduamente construíra. A confiança é uma coisa estranha. É como um caleidoscópio. Quando olhamos através dele com amor, tudo é vibrante e simétrico. Mas quando esse vidro se parte, tudo o que vemos são fragmentos distorcidos e cortantes. Matilde perguntava-se: quando começou esta traição? Foi naqueles jantares a três em que Matilde ria despreocupadamente, ou foi nas vezes em que Duarte usava a desculpa de levar Inês à casa porque estava escuro? Talvez tivesse começado com a própria bondade excessiva de Matilde. Essa bondade tinha inadvertidamente preparado uma cama macia para o engano germinar. Olhou para Duarte, o homem sentado à sua frente, o mesmo rosto, o mesmo calor, mas por que é que ele lhe parecia tão estranho como um fantasma? Ele continuava a falar, sem parar, sobre o novo projeto na empresa, sobre as dificuldades que tivera de superar para conseguir sair mais cedo e estar com ela. Cada palavra que ele proferia era um tijolo na construção de uma grande muralha de mentiras. Matilde sentiu um impulso violento de se levantar, atirar-lhe o vinho à cara e gritar tudo o que vira. Mas uma razão cruel manteve-a sentada. Se fizesse isso, seria apenas uma mulher traída e digna de pena. Perderia a sua dignidade, os seus bens e o seu orgulho. Precisava de esperar, precisava de aprender com Duarte, sorrir enquanto por dentro estava em tumulto, cuidar do outro quando o que mais queria era destruí-lo. Duarte. Matilde interrompeu-o, com a voz monocórdica como se estivesse a ler um boletim meteorológico. Como está a Inês ultimamente? Há muito tempo que não a vejo lá em casa. A mão de Duarte, que segurava o copo de vinho, tremeu ligeiramente, apenas 1 milímetro. Mas não escapou ao olhar escrutinador de Matilde. Ele bebeu um gole de vinho, pousou o copo calmamente e só depois respondeu, com um tom de voz sem qualquer ondulação: "Também não sei bem. Parece que ela anda ocupada com alguma coisa. Na empresa também a vejo pouco. A Inês agora anda muito em trabalho de campo." "É?" Matilde esboçou um sorriso que, se Duarte fosse mais perspicaz, veria que estava cheio de veneno. "Pensei que vocês continuavam próximos como antes. Afinal, a Inês é a pessoa que melhor te conhece depois de mim, não é?" Duarte olhou diretamente nos olhos de Matilde. O seu olhar era profundo, como se tentasse sondar se a esposa estava a insinuar algo ou se era apenas um comentário casual. O espaço entre os dois tornou-se subitamente denso. A música de fundo pareceu afastar-se, dando lugar ao som dos batimentos cardíacos acelerados de um confronto silencioso. Duarte estendeu subitamente a mão sobre a mesa, segurando a mão de Matilde que repousava sobre a toalha de mesa. A mão dele continuava quente, mas Matilde sentiu como se uma cobra fria estivesse a rastejar sobre a sua pele.
O que se passa contigo? Hoje estás a falar de uma maneira estranha. Será do cansaço do trabalho? Matilde não retirou a mão. Deixou-a ficar, sentindo a falsidade a penetrar por cada poro. Não estou cansada, disse ela, mantendo o olhar fixo em Duarte. Só estou a sentir que tudo é demasiado perfeito. E sabes como é. O que é demasiado perfeito geralmente não é real. Há um tipo de bondade que, olhando para trás, só apetece definir com a palavra estupidez. Para Matilde, essa estupidez tinha o rosto de Inês, a amiga que ela outrora protegera de todo o coração como uma irmã perdida. Inês entrara na casa de Matilde e Duarte não por força, mas por osmose. Era como as gotas de chuva que se infiltram pelas telhas velhas, lenta, mas persistentemente, até que toda a estrutura apodrece sem que se perceba. Inês era alguém em desvantagem no jogo da sobrevivência na cidade grande, emprego instável, vida amorosa complicada e uma aparência tão frágil que faria qualquer pessoa com instinto protetor sentir compaixão. Matilde lembrava-se das tardes em que estava ocupada com as encomendas de design online e Inês aparecia à porta com os olhos vermelhos ou um sorriso triste. Oh, Matilde! Discuti outra vez com o meu chefe. Ou Matilde, a canalização do meu quarto alugado avariou e o senhorio não quer arranjar. Sempre que isso acontecia, Matilde punha o trabalho de lado e arrastava Inês para a cozinha. Cozinhava os pratos preferidos de Inês, punha um terceiro lugar na mesa, como um hábito óbvio. Inicialmente, Duarte parecia um pouco desconfortável, mantendo a distância adequada de um homem casado, mas foi a própria Matilde, com a sua total ingenuidade, que quebrou essa barreira de segurança. Duarte. A Inês está triste. Diz qualquer coisa engraçada para a animar. Tu trabalhas em comunicação, tens a melhor conversa da casa. Matilde não sabia que, ao dar a Duarte o direito de consolar Inês, estava também a entregar-lhes a chave para abrir a porta proibida. Os jantares a três tornaram-se parte da rotina. No ambiente acolhedor da luz amarela, Matilde costumava perder-se a falar sobre os projetos futuros do casal, sem prestar atenção às correntes subterrâneas que se moviam debaixo da mesa. Inês começou a conhecer de cor os hábitos de Duarte. Ele gostava de bacalhau com muita pimenta, detestava o cheiro de coentros na sopa e tinha o hábito de beber um gole de chá quente logo após pousar os talheres. Havia momentos em que Inês se levantava naturalmente para fazer chá para Duarte antes que Matilde pudesse sequer mexer-se. Ela fazia-o com uma naturalidade tão grande que Matilde apenas se sentia tocada pela atenção da irmã mais nova, sem ver a usurpação que estava a ganhar forma. Matilde, tens tanta sorte, tens o Duarte que é tão inteligente e atencioso, quem me dera encontrar um homem como ele no futuro. Inês costumava proferir frases assim, com os olhos brilhantes a olhar para Duarte. Nessas alturas, Duarte apenas sorria aquele sorriso sereno que Matilde tanto amava. Vá, não me elogies tanto. A tua amiga ainda pensa que te paguei para me fazeres publicidade. Afinal, a lisonja é o veneno mais doce para o ego de um homem. Matilde amava Duarte com a compreensão de uma esposa. Via os seus defeitos, às vezes em que era preguiçoso ou rabugento. Mas Inês era diferente. Inês olhava para Duarte com a admiração de uma devota. Transformava Duarte num herói, num pilar grandioso. Os homens, no fundo, por muito racionais que sejam, têm dificuldade em recusar alguém que os venera como um Deus vivo, especialmente quando essa pessoa tem a aparência de um coelhinho que precisa de proteção. Matilde lembrou-se de, uma vez, em que teve de ir ao porto, encontrar-se com um cliente durante 2 dias. Chegou a pedir a Inês que passasse lá por casa para fazer o jantar a Duarte, porque ele costumava saltar refeições quando ela não estava. Inês concordou imediatamente, com uma voz estranhamente jubilosa ao telefone. Quando Matilde regressou, a casa estava imaculadamente limpa, com um cheiro a óleo essencial de lavanda no ar, o aroma que Inês preferia, não o que Matilde costumava usar. Duarte elogiou imenso Inês pelos seus dotes domésticos, e Inês corou, dizendo timidamente: só ajudei a Matilde a cuidar de ti. A frase, ajudei a Matilde a cuidar de ti, soava tão bondosa e nobre, mas encobria uma verdade cínica. Eles tinham começado a construir um mundo privado dentro do território de Matilde. A tolerância de Matilde não se ficou pelos jantares. Ela usou os seus contactos para arranjar emprego a Inês na empresa de Duarte.
Pensou de forma simples. Eram grandes amigas. Trabalhar no mesmo sítio facilitaria o apoio mútuo, e Duarte poderia estar atento e ajudar Inês se ela cometesse algum erro. Estar atento? Matilde soltou uma gargalhada seca ao recordar essa expressão. Sim, Duarte estivera atento, mas não da forma que ela esperava. Estivera atento a cada movimento, a cada gesto de mimo de Inês no escritório. Tinham um espaço partilhado, do qual Matilde estava completamente excluída. As conversas na copa, as reuniões tardias que eram, na verdade, momentos privados, e os segredos sobre projetos que chamavam de sigilo profissional para não terem de partilhar com ela. Houve noites em que Inês ficava a dormir em casa de Matilde, porque era muito tarde e tinha medo de ir para casa sozinha. Matilde cedia o quarto de hóspedes confortável à amiga, preparava toalhas limpas, uma escova de dentes nova. Uma vez, Matilde acordou à meio da noite com sede, passou pela sala e viu uma luz tênue a sair de lá. O sussurro de Duarte vinha de dentro. Dorme, não penses muito nisso. Eu estou aqui. Naquele momento, Matilde ficou paralisada no escuro. O coração falhou uma batida, mas o cérebro de uma mulher sempre confiante na sua felicidade encontrou rapidamente uma explicação. Certamente Inês estava com algum problema, e Duarte estava apenas a cumprir o seu papel de irmão mais velho como ela lhe pedira. Voltou para o quarto, mergulhando no sono com uma serenidade falsa, sem saber que acabara de cruzar a última fronteira da traição. A traição nem sempre chega como uma grande tempestade que derruba a casa. Por vezes, é um apodrecimento silencioso a partir de dentro, através dos hábitos diários. Foi quando Duarte começou a comparar a forma como Matilde geria o dinheiro, talvez de forma demasiado rigorosa, com a despreocupação material de Inês. Foi quando Inês começou a interferir nas decisões familiares de Matilde sob o pretexto de opinião objetiva. Ó Matilde, acho que o Duarte anda muito magro, não o obrigues a trabalhar tanto. Inês dizia isto com uma voz preocupada, que fazia Matilde sentir-se uma esposa gananciosa e egoísta, enquanto Inês era quem realmente compreendia a saúde do seu marido. A troca de papéis ocorreu de forma tão sutil que era repugnante. Inês transformava-se numa versão de esposa dócil, sem exigências, sem pressões, realçando as arestas e as preocupações financeiras no rosto de Matilde. Matilde olhou para Inês, a mulher que crescera com ela, que jurara nunca a magoar. Percebeu subitamente que a maior crueldade humana não é a maldade inata, mas a traição disfarçada de amizade e gratidão. Na mesa do jantar naquela noite, Duarte continuava a segurar a mão de Matilde, mas a sua mente estava certamente noutro lugar. Talvez estivesse preocupado porque Inês estava sozinha em casa, ou talvez arrependido por não poder celebrar com Inês o terceiro aniversário deles. Um aniversário paralelo, que Matilde desconhecia. Matilde retirou a mão, fingiu baixar-se para limpar uma mancha imaginária no vestido com o guardanapo. Levantou a cabeça, os olhos límpidos a fixar o homem à sua frente. Lembras-te do dia em que a Inês veio cá à casa pela primeira vez? O dia em que te disse para a tratares como família? Duarte ficou um pouco atordoado. Depois assentiu. O sorriso, ainda presente. Lembro-me, claro. Por que é que estás a falar disso agora? Por nada. Matilde pegou calmamente nos talheres e cortou um pedaço pequeno de carne, com movimentos precisos como os de um cirurgião. Só estava a pensar que, por vezes, a família é mais assustadora do que os estranhos. Porque eles sabem exatamente onde nos dói mais para espetar a faca bem fundo. O colapso de um casamento raramente começa com uma grande explosão. Começa, geralmente, com fissuras microscópicas, finas como cabelos, que se arrastam pela superfície de uma paz fingida, até que toda a estrutura aguarda apenas uma brisa suave para desabar. Para Matilde, essas fissuras tinham o cheiro a fumo de tabaco, misturado com um perfume desconhecido e os silêncios prolongados e sufocantes entre duas pessoas que outrora não tinham segredos. Ultimamente, Duarte começara a chegar à casa com um ar de cansaço meticulosamente medido. Já não atirava a pasta para o lado e abraçava a esposa como dantes. Em vez disso, ia diretamente para a casa de banho, deixando a água correr para lavar os vestígios de um longo dia, ou talvez para lavar a culpa que se agarrava à sua pele. Matilde sentava-se na sala, os olhos colados ao ecrã do portátil que exibia a paleta de cores de um novo projeto de design, mas os seus ouvidos estavam atentos para captar cada pequeno som.
O barulho da chave na porta da casa de banho, o roçar da roupa e o vibrar do telemóvel na mesinha de cabeceira. Uma vez, enquanto Duarte tomava banho, o telemóvel dele iluminou-se com a notificação de uma mensagem de Inês da empresa. O conteúdo era breve. Chegaste bem a casa? Ainda me sinto um pouco tonta. Matilde olhou fixamente para aquelas palavras. Uma colega perguntar pelo chefe depois do trabalho era normal. Uma amiga próxima perguntar pelo irmão também não tinha nada de errado. Mas aquele tonta lembrava-lhe uma tarde em que ligara a Duarte e ouvira o som do vento e o riso suave de uma mulher do outro lado da linha, antes de ele desligar apressadamente com a desculpa de estar a fazer um levantamento no terreno com a equipa. Ela não desbloqueou o telemóvel dele, não porque confiasse nele absolutamente, mas por um instinto supremo de autodefesa. Tinha medo de enfrentar a verdade quando ainda não estava pronta para desabar. Pousou silenciosamente o telemóvel no lugar, virando-o para baixo, como se essa ação pudesse esconder a traição que se desenrolava. Quando Duarte saiu, com o cabelo ainda úmido e a cheirar a gel de banho, aproximou-se e pôs a mão no ombro de Matilde. A mão dele continuava quente, mas Matilde sentiu um desconforto rígido. Ainda a trabalhar tão tarde? Atenda-a, atenda-a, atenda-a. Descansa. O dinheiro não é mais importante que a saúde. A preocupação dele soava como uma frase decorada. Era fluida e correta, mas faltava-lhe a alma da verdadeira empatia. Matilde ergueu os olhos, tentando encontrar um olhar evasivo. Mas Duarte era demasiado bom. Olhou diretamente nos olhos dela, com um olhar profundo e cheio de tolerância. A empresa anda com muito trabalho ultimamente, não é? Acho que estás mais magro. Sim, é o projeto de final de ano, querida. A administração está a pressionar com os prazos. Eu e a equipa andamos numa roda viva. Há dias em que ficamos em reuniões até às 9 ou 10 da noite e nem temos tempo para comer. Duarte mentia sem pestanejar. Construía um labirinto de meias-verdades. Era verdade que a empresa tinha um projeto. Era verdade que ele tinha de ficar até tarde. Mas a equipa era, na realidade, apenas Inês. Iam comer juntos a sítios que Matilde recomendara a Duarte para evitar por causa do estômago sensível dele. Sentavam-se juntos no carro a ver a chuva cair lá fora e a sussurrar coisas que Matilde já não podia saber. A mudança de Duarte manifestava-se em detalhes ainda mais subtis. Começou a cuidar da aparência de uma forma invulgar. As camisas velhas foram substituídas por blazers mais modernos. Começou a usar um perfume que Matilde nunca lhe comprara. Um aroma intenso, um pouco ousado, muito diferente das notas amadeiradas elegantes que usara nos últimos 3 anos. Perfume novo? É um cheiro diferente? Perguntou Matilde casualmente enquanto se preparavam para ir a um casamento de amigos. Duarte hesitou ligeiramente enquanto dava o nó na gravata. O rosto no espelho permanecia impassível. Ah, foi um cliente que ofereceu. Estou a experimentar. Se não gostares, eu mudo. Pode ser. É um cheiro mais forte do que o anterior. Essa força, Matilde percebeu amargamente, não era para ela. Os homens só mudam de perfume quando querem seduzir um novo alvo, ou quando querem apagar o cheiro de outra mulher que ficou impregnado neles. Entretanto, Inês também começara a mudar a sua atitude para com Matilde. As chamadas de Matilde, estou triste, tornaram-se raras. Em vez disso, surgiam estados enigmáticos no Facebook sobre um homem do destino que aparecera para a proteger. Matilde lia essas frases e o coração apertava-se. Sabia exatamente quem era esse homem, mas continuava a agarrar-se obstinadamente à fachada de felicidade que tinha. Uma vez, Inês passou por casa de Matilde para ir buscar um livro que lá esquecera. Vestia um vestido curto e justo. O rosto, maquilhado de forma radiante, estranhamente feliz. Estás tão bonita ultimamente, Inês? Deves estar apaixonada. Perguntou Matilde, enquanto lhe servia água. Inês sorriu. Um sorriso com um toque de triunfo que Matilde, na altura, não conseguiu decifrar. Sim, conheci uma pessoa muito especial. Ele compreende-me melhor do que eu própria. Só é pena termos nos conhecido um pouco tarde. Matilde sentiu um arrepio frio na espinha. Conhecido um pouco tarde, a frase clássica das terceiras pessoas que se consideram vítimas do destino. Olhou para Inês, a amiga que passara por tantas tempestades com ela e que agora usava as velhas feridas para justificar um novo pecado. Nessa noite, depois de Inês se ir embora,
Duarte estava sentado no sofá, a ler as notícias. Matilde aproximou-se, sentou-se ao lado dele e encostou a cabeça no ombro dele como fizera milhares de vezes antes. Queria reencontrar a sensação de pertença, provar que ainda era a única mulher na vida dele. Mas o ombro de Duarte estava rígido. Ele não passou o braço à volta dela como era habitual. Apenas se mexeu um pouco, alegando que tinha o ombro dorido. Duarte, sussurrou Matilde para o vazio. Se um dia te cansares desta vida, dizes-me, não dizes? Duarte baixou o telemóvel e olhou para ela com um ar de surpresa misturado com reprovação. O que é que estás a dizer? Eu estou a esforçar-me todos os dias por esta casa. Por que é que estás a duvidar de mim? Mais uma vez, a velha tática, usar o sacrifício para encobrir o engano. Os homens acham sempre que, desde que tragam dinheiro para casa e desempenhem o papel de marido em eventos públicos, têm o direito de se divertir fora. Veem isso como uma recompensa pela pressão que têm de suportar. A dor de Matilde começou a passar de uma pontada aguda para uma dor surda e persistente. Começou a sofrer de insônias. Nas longas noites deitada ao lado de Duarte, ouvindo a respiração regular dele, imaginava-o a enviar mensagens a Inês debaixo dos lençóis ou a recordar o beijo apressado na garagem. O silêncio entre os dois tornava-se cada vez mais espesso, como um nevoeiro a cobrir um lago. Continuavam a jantar juntos, a trocar beijos sociais antes de ir trabalhar, mas o fio que ligava as suas almas tinha se rompido. Matilde percebeu que estava a viver num museu de memórias mortas. Tudo estava arrumado, bonito, mas sem vida. Começou a recolher as provas. Um recibo de restaurante para 2 pessoas numa zona distante de Lisboa, onde Duarte nunca a levara. Um fio de cabelo castanho, da cor do cabelo de Inês, no banco do pendura do carro. Uma pequena alteração na palavra passe do telemóvel de Duarte que ela descobriu por acaso. Cada prova era uma facada na confiança, mas ao mesmo tempo, era uma dose de lucidez que a ajudava a ver a verdadeira face daquele casamento. Já não chorava. As lágrimas tinham secado nas noites em branco a olhar para o teto. Em vez disso, formava-se dentro dela uma determinação fria. Na mesa do jantar de aniversário, a luz das velas refletia-se no copo de vinho, criando brilhos como cacos de vidro. Duarte olhava para ela, a mão ainda a apertar a dela como se quisesse afirmar a sua posse. Matilde, estás a ouvir-me? Estava a dizer que para o ano devíamos pensar em ter um filho. A nossa casa está muito vazia. Matilde paralisou. Ter um filho. Ele queria usar uma criança para a acorrentar a esta gaiola de ferro chamada família, enquanto ele próprio continuava livre para voar lá fora. Este cinismo ultrapassara o limite da sua imaginação. Olhou diretamente nos olhos de Duarte, um sorriso tênue apareceu no canto dos lábios. Ter filhos é um assunto sério, Duarte. Temos de ver se os nossos alicerces são suficientemente sólidos para construir mais um andar. O olhar de Duarte mostrou um lampejo de confusão, mas ele rapidamente o disfarçou com um sorriso forçado. Ele não sabia que os alicerces de que tanto se orgulhara tinham sido corroídos há muito tempo. A sensação mais arrepiante não é quando enfrentamos um inimigo do outro lado da trincheira, mas quando nos sentamos à mesma mesa com quem nos apunhala pelas costas, partilhamos os mesmos talheres, bebemos do mesmo vinho e ouvimos as suas palavras de preocupação doce. Matilde chamava isso tortura de veludo. No sábado à noite, a pequena cozinha de Matilde e Duarte cheirava a cataplana de marisco, o prato favorito de Inês. Inês estava lá, com um avental à cintura, as mãos ágeis a preparar os ingredientes, virando-se ocasionalmente para rir e falar com Duarte, que estava por perto a ajudar o casal a abrir uma garrafa de vinho. Se um estranho entrasse naquele momento, pensaria que se tratava de uma família feliz de 3 pessoas, ou pior, ficaria confuso, sem saber quem era realmente a dona da casa. Matilde estava sentada à mesa de jantar, fingindo estar concentrada num dossiê de design, mas na verdade, todos os seus sentidos estavam focados na zona do lava-loiça. Observava a forma como Duarte se posicionava perto de Inês, o braço dele a tocar acidental ou propositadamente no ombro dela, quando se esticava para pegar num passador. Observava a forma como Inês inclinava ligeiramente a cabeça, expondo o pescoço branco sob a luz da cozinha, um gesto de mimo discreto que só quem está apaixonado reconhece. Ó Duarte, a bancada da cozinha da Matilde é muito alta. Estou a ficar com dores nas costas.
queixou-se Inês, com a voz arrastada como uma criança. Deixa que eu acabo isso. Vai sentar-te à mesa com a Matilde e descansa, respondeu Duarte, com a voz estranhamente quente. Virou-se para Matilde, com um olhar cheio de tolerância, como se dissesse: vês como a Inês é frágil, temos de a ajudar. Matilde sorriu, um sorriso na medida certa, para que ninguém visse o desprezo que lhe subia. É isso mesmo, Inês. Vai descansar. Deixa o Duarte mostrar o que vale. Um homem na cozinha é irresistível. O jantar começou num ambiente constrangedor que só Matilde percebia claramente. Duarte serviu um pedaço grande de peixe, retirou cuidadosamente todas as espinhas e colocou-o no prato de Matilde. Come, querida. Andas muito magra ultimamente. Logo a seguir, como um reflexo condicionado, serviu outro pedaço a Inês. Inês, come também. A viveres sozinha deves raramente cozinhar refeições decentes. Inês aceitou o peixe, os olhos a brilhar, ao olhar para Duarte. Obrigada. Quem me dera ter alguém que me tirasse as espinhas do peixe para o resto da vida como a Matilde tem. A frase meio a brincar, meio a sério, fez o ambiente parar por um segundo. Duarte pigarreou, evitando o olhar de Inês, concentrando-se no copo de vinho. Matilde olhou diretamente para Inês e viu claramente o triunfo escondido por trás das pestanas curvas. Ela já não escondia. Estava a marcar território publicamente no terreno de outra pessoa com uma ingenuidade falsa. Durante o jantar, as conversas sobre a empresa dominaram. Falavam de colegas que Matilde não conhecia, de piadas internas que ela não entendia. Matilde sentia-se como uma estranha na sua própria casa, que ela própria decorara. Sempre que Duarte contava uma piada, Inês era quem ria mais alto, a cabeça ligeiramente inclinada para o ombro dele. Uma distância demasiado curta para os padrões de amizade. O auge do cinismo foi quando Matilde se levantou para ir à despensa buscar mais uma garrafa de água. Pela fresta da porta da cozinha, viu Duarte levantar-se para dar um guardanapo a Inês. Quando ele lhe o entregou, os dedos tocaram-se e permaneceram assim mais tempo do que o necessário. Inês olhou para cima para Duarte, um olhar de desejo e súplica. E Duarte, o marido exemplar de Matilde, olhava para ela com um rosto cheio de carinho e pena. Naquele momento, Matilde sentiu uma lufada de ar gelado invadir-lhe o peito. Não invadiu a sala. Ficou ali na escuridão da despensa, respirando fundo para não vomitar. A verdade nua e crua era mais dolorosa do que ela imaginara. Eles não estavam apenas a ter um caso. Estavam apaixonados, mesmo à frente dela, usando a confiança dela como escudo para a sua depravação. Quando Matilde regressou à mesa, os dois já se tinham separado, os rostos de volta, a expressão serena, como se nada tivesse acontecido. Matilde, posso dormir cá hoje? O caminho para minha casa ultimamente tem gente estranha à noite, e eu tenho medo, disse Inês, enrolando a ponta da toalha de mesa. Claro que podes, respondeu Matilde, com a voz ainda leve. O quarto de hóspedes já está pronto. Sente-te em casa. Nessa noite, Matilde deitou-se no quarto habitual ao lado de Duarte. Ele virou-lhe as costas. A respiração regular, mas ela sabia que ele não estava a dormir. Do outro lado de uma parede fina, no quarto de hóspedes, estava Inês. Matilde imaginou a ligação invisível entre os dois através daquela parede. Talvez estivessem a trocar mensagens, ou talvez estivessem ambos acordados devido a um toque de mãos furtivo durante o jantar. Por volta da 1 da manhã, Matilde ouviu a porta do quarto de hóspedes abrir-se suavemente, passos muito leves em direção à cozinha. Pouco depois, Duarte também se mexeu. Sentou-se e sussurrou. Vou beber um pouco de água. Continua a dormir. Matilde fechou os olhos, fingindo estar num sono profundo, os ouvidos atentos. O som da água a ser servida, sussurros muito baixos na cozinha. Sabia que devia levantar-se, acender a luz e acabar com aquela peça de teatro sórdida, mas as pernas pareciam de chumbo. Uma parte dela ainda era cobarde. Ainda queria adiar a ruptura final. Ouviu o choro baixo de Inês. Vai para dentro. A Matilde pode acordar. E a voz de Duarte a consolar. Coitadinha de ti. Espera só mais um pouco. Aquele mais um pouco durou quase 20 minutos. Quando Duarte voltou para a cama, o frio do ar exterior agarrava-se à sua pele, misturado com o cheiro familiar, a lavanda de Inês. Deitou-se, puxou o edredão para se tapar
sem saber que a mulher ao seu lado tremia com uma fúria que se tinha transformado em pedra. Na manhã seguinte, Matilde levantou-se cedo para preparar o pequeno almoço como de costume. Fez torradas, ovos mexidos e café, um pequeno almoço exemplar, arrumado e limpo. Inês saiu do quarto de hóspedes, com o cabelo ligeiramente despenteado e o rosto um pouco cansado, mas os olhos brilhavam com satisfação. Matilde, acordaste tão cedo, deixa-me ajudar-te. Não é preciso, já está tudo pronto, disse Matilde, sem tirar os olhos da frigideira. Vai lavar a cara e vem comer. O Duarte também está quase a levantar-se. O pequeno almoço decorreu num silêncio estranho. Duarte evitava olhar nos olhos de Matilde. Concentrava-se em comer, como se fosse a tarefa mais importante da sua vida. Inês, pelo contrário, perguntava constantemente sobre os planos do casal para domingo. Hoje vocês vão a algum lado? Se não forem, posso ir convosco? Estou tão triste. Duarte ia responder, mas Matilde antecipou-se. A voz dela era calma, mas firme. Hoje tenho coisas para fazer da empresa. Devo estar fora o dia todo. O Duarte também deve ter combinado alguma coisa com os amigos, não é, querido? Duarte levantou a cabeça, visivelmente confuso. Ah, sim. Combinei ir jogar padel com uns colegas arquitetos. Então a Inês que vá passear sozinha. Matilde sorriu, o seu olhar afiado como uma lâmina de barbear. Também tens de aprender a ser independente. Não podes estar sempre dependente de nós. Inês parou. O sorriso falso nos lábios ficou ligeiramente torto. Percebeu que havia algo de errado na atitude de Matilde. Inês perupera, mas o excesso de confiança na sua aparência ingênua fê-la descartar rapidamente a suspeita. Depois de se despedir de Inês à porta, e de ver Duarte sair apressadamente com a raquete de pádel logo a seguir, Matilde ficou sozinha na casa vazia. Foi ao quarto de hóspedes onde Inês dormira. Na almofada, ainda restavam alguns fios de cabelo castanho e o cheiro intenso a perfume. Matilde pegou na almofada e atirou-a diretamente para o lixo, sem hesitar. Voltou para o escritório, abriu o portátil, que Duarte lhe arranjara anos antes. Não foi trabalhar em design. Abriu uma pasta oculta, onde guardava as fotografias que tirara pela fresta da porta do escritório, os recibos que recolhera e a curta gravação de áudio que conseguira fazer secretamente da cozinha na noite anterior. Prova a prova, Matilde organizou tudo de forma científica. Na sua mente, um mapa de operações estava a formar-se. A dor tinha recuado, dando lugar a um plano frio e preciso. Percebeu que para lidar com quem gosta de representar, não devia ser uma espectadora chorosa. Tinha de se tornar a encenadora do final mais amargo. Matilde sentou-se imóvel em frente ao ecrã do computador, a luz azul a dar ao seu rosto uma aparência pálida como uma estátua de cera. A casa estava tão silenciosa que conseguia ouvir o tic-tac do relógio e o bater acelerado do seu próprio coração. Há pouco, inventara a desculpa de ter trabalho na empresa para despachar Duarte e Inês. Mas, na verdade, voltara para enfrentar um monstro que, cobardemente, não ousara encarar durante tanto tempo. Não era especialista em tecnologia, mas 3 anos de negócios online e design tinham-lhe ensinado que no mundo digital, nada desaparece realmente se soubermos como procurar. Matilde pegou no iPad antigo de Duarte, que ele encostara desde que comprara um modelo novo, e lhe o dera para ler notícias. Duarte pensava que tinha terminado todas as sessões, apagado todos os rastros, mas esquecera-se de uma coisa: o ecossistema das aplicações tem sempre uma ligação oculta. Bastava uma falha na sincronização das mensagens na nuvem para que todos os segredos fossem revelados. A mão de Matilde tremeu ligeiramente quando tocou no ícone da aplicação de mensagens. Uma caixa de diálogo a pedir a palavra passe apareceu. Tentou a data de nascimento dela, incorreta. A data do aniversário de casamento, incorreta. Matilde parou, a respiração presa na garganta. Tentou a data de nascimento de Inês. Clique. O ecrã abriu-se. Uma sensação de náusea avassaladora atingiu-a tão rapidamente que Matilde teve de se agarrar à beira da mesa para não cair. Diante dos seus olhos estava um oceano de traição. Conversas que duravam meses, desde piropos casuais até palavras de uma paixão crua que Duarte nunca usara com ela. Lia, os olhos turvos, mas a mente cruelmente lúcida para memorizar cada palavra. Hoje,
Ao ver-te com aquele vestido azul, quase não me controlei no escritório. Mensagem de Duarte, enviada às 3 da tarde de uma terça-feira, enquanto Matilde estava ocupada a preparar uma sobremesa para lhe enviar para a empresa. Volta para ela, estou habituada a ficar a perder, só preciso que te lembres de mim de vez em quando. A resposta de Inês, uma manipulação psicológica de alto nível disfarçada de nobreza e altruísmo. Quanto mais deslizava para baixo, mais Matilde sentia que estava a cair num abismo sem fundo. A traição não residia apenas nas palavras de amor, mas também na traição econômica e de confiança. Viu fotografias de recibos de transferências. Duarte usara a conta poupança conjunta do casal, o fundo que planeavam usar para comprar um apartamento maior, para pagar a renda de um apartamento de luxo para Inês, em Cascais. Ele sustentava-a com cosméticos, malas de marca, enquanto Matilde ponderava cada cêntimo nas compras para a casa, querendo poupar para o futuro. Futuro? Matilde repetiu a palavra com uma voz rouca e amarga. Afinal, o futuro que ela construíra, Duarte tinha-o recortado para alimentar um germe tóxico fora dali. O auge do sofrimento foi quando leu uma conversa exatamente no dia do seu aniversário no ano anterior. Nesse dia, Duarte tivera de ir numa viagem de negócios urgente ao Algarve, enviara-lhe um grande ramo de rosas e um pedido de desculpas doce por telefone. Mas, na realidade, as fotografias que enviaram um ao outro mostravam que estavam num resort de luxo. Duarte tirara uma foto de Inês deitada à beira da piscina e por baixo da imagem estava a legenda: "Obrigado por me mostrares o que é viver de verdade." Ao lado da Matilde, sinto-me como uma máquina programada. Matilde sentiu o peito ser apertado por uma mão invisível. Uma máquina. Ela cuidara dele desde o mais pequeno detalhe. Preocupara-se com cada refeição quente, ouvira todas as pressões do trabalho dele durante 3 anos. E no final, essa dedicação aos olhos dele era apenas uma programação aborrecida. A dor de tanto tempo transformou-se subitamente numa corrente fria que percorreu a espinha e congelou todas as emoções piegas. Matilde puxou o telemóvel, fotografou calmamente cada conversa, cada recibo de transferência, cada foto ousada deles. Enviou tudo para um e-mail seguro e depois fez uma cópia de segurança para um disco externo. Já não chorava. As lágrimas são para os mal-entendidos que se podem salvar. Para esta podridão, apenas uma cirurgia radical é a solução. Matilde levantou-se e foi para o quarto do casal. Abriu o roupeiro, olhou para as camisas de Duarte que ela engomara e dobrara cuidadosamente por cores. Tocou-lhes, sentindo um nojo extremo. Cada fibra daquele tecido estava impregnada de mentira. Lembrou-se do olhar de Inês na noite anterior, aquela aparência frágil que precisava de proteção era, na verdade, uma camada de veneno doce. Inês não queria apenas Duarte, queria roubar a vida inteira, a posição e a dignidade de Matilde. Lembrou-se de um detalhe. Inês, na semana anterior, Duarte dissera que precisava de levantar uma grande quantia da conta poupança para investir num novo projeto de comunicação. Matilde assinara o papel sem hesitar, porque sempre confiara na visão de negócio do marido. Procurou na gaveta da secretária e tirou o comprovativo da transação que ele lá esquecera. O montante era exatamente igual ao sinal para a compra de um pequeno apartamento em nome de Inês que ela acabara de ver nas mensagens. O cinismo deles atingira um nível intolerável. Não estavam apenas a trair, estavam a planear sugar-lhe o sangue, usar o dinheiro dela para construir o ninho deles. Matilde sentou-se na cama, as mãos entrelaçadas com força. Um plano começava a formar-se claramente na sua mente. Não podia simplesmente divorciar-se. Divorciar-se agora significava perder metade dos bens para um traidor. E Inês entraria nesta casa como vencedora. Nunca, sussurrou Matilde para si mesma. Os olhos a brilhar com uma luz afiada. Precisava de provar que Duarte usara bens comuns para investir ilegalmente na terceira pessoa. Precisava de fazer com que Duarte assinasse os documentos de renúncia aos seus direitos antes que ele percebesse que tinha sido descoberto. E o mais importante, precisava de arrancar a máscara de vítima do destino de Inês perante todos os amigos e família de ambos os lados. Matilde pegou numa folha de papel em branco e começou a anotar os passos a dar. 1. Contactar um advogado especializado em família, mas alguém que não tivesse qualquer relação com o círculo de amigos de Duarte. 2.
verificar novamente todo o fluxo de caixa nas contas do seu negócio online. 3. Manter uma atitude normal, ou até mais carinhosa com Duarte, para que ele baixasse a guarda. Enquanto escrevia, o telemóvel tocou. Era Duarte. Matilde respirou fundo, ajustando a voz para o tom gentil e preocupado de sempre. Estou, querido. Já acabaste o padel? Sim, acabei agora. Estou exausto. Estes tipos jogam a sério. O que estás a fazer? Já acabaste o trabalho? A voz de Duarte continuava serena, aquele tom grave e mentiroso. Matilde olhou para o papel cheio de provas da traição à sua frente. Os lábios esboçaram um sorriso frio. Também acabei agora. Estava a pensar no que fazer para um jantar especial para te animar. Que tal convidarmos a Inês também? Ela parece triste ultimamente. Somos como irmãos para ela. Devíamos dar-lhe atenção. Houve um silêncio do outro lado da linha. Matilde conseguia imaginar a expressão de surpresa e alegria de Duarte naquele momento. Certamente estava a vangloriar-se de ter uma esposa que era simultaneamente prendada e generosa ao ponto da estupidez. És mesmo tu, sempre a pensar nos outros. Está bem, eu ligo a Inês. Até logo, meu amor. Até logo, querido. Matilde desligou. O sorriso desapareceu completamente dos seus lábios. Matilde levantou-se, foi para a cozinha e começou a tirar as facas. Iria preparar um jantar verdadeiramente especial. Um jantar onde cada prato seria um lembrete do que eles tinham feito. Desempenharia o papel de esposa perfeita até ao último minuto, até que a armadilha que montara estivesse suficientemente apertada à volta do pescoço dos dois traidores, sem lhes dar hipótese de fuga. Enquanto começava a preparar os legumes, olhou para a aliança no dedo anelar, tirou-a, olhou para a gravação dos nomes dos dois no interior. Uma emoção passageira surgiu, mas foi rapidamente substituída pela determinação. Colocou a aliança num frasco de especiarias vazio num canto da cozinha. Levaria esta peça de teatro até ao fim e garantiria que, quando o pano caísse, o público não veria uma Matilde fraca, mas uma mulher que renascera das cinzas da confiança. Na psicologia criminal, existe um conceito chamado normalização do mal. Duarte era um exemplo vivo disso. Não era um homem bruto, nem um marido violento ou negligente. Pelo contrário, Duarte possuía uma aparência de bondade extrema. Lembrava-se sempre de comprar a marca exata de produtos que Matilde usava, estava disposto a parar o carro no meio da estrada só para lhe comprar o bolo específico de que ela gostava. E naquela noite, ele continuava na cozinha com ela, as mãos a descascar batatas com destreza, como se nunca tivesse havido qualquer mancha no seu caráter. Matilde observava Duarte pelo canto do olho, a serenidade dele causava-lhe arrepios. Como podia um ser humano abraçar outra mulher num hotel na sexta-feira à tarde e, no sábado à noite, estar ali a cheirar o cabelo da esposa e a perguntar: querida, usaste um shampoo novo hoje? Cheira tão bem. É o mesmo de sempre, Duarte, respondeu Matilde, com a voz plana como a superfície de um lago no outono. Talvez seja por estares mais perto de mim hoje que notas a diferença. Duarte sorriu, um sorriso gentil e radiante. Estar perto de ti é o meu privilégio. O cinismo de Duarte não residia nas mentiras que contava, mas no facto de ele acreditar nas suas próprias mentiras. Iludia-se pensando que era um homem de muitas paixões, mas responsável. Achava que, desde que continuasse a tratar bem Matilde e a cumprir o seu papel de marido na superfície, o facto de partilhar o afeto e os bens com Inês era apenas um tempero extra para aliviar a pressão. Homens como Duarte têm muitas vezes um mecanismo de filtragem de informação assustador. Conseguem dividir o cérebro em dois compartimentos. Um para o lar, a dignidade e os valores tradicionais. O outro, para o instinto, o prazer e as juras de amor vazias à terceira pessoa. Quando estão numa gaveta, esquecem completamente a existência da outra. A Inês disse que hoje se sente um pouco cansada. Se calhar não vem jantar, disse Duarte casualmente enquanto cortava a carne. Matilde parou por um instante, enquanto lavava os legumes. Sabia perfeitamente por que é que Inês não vinha. Depois das suas frases cheias de insinuações de manhã, Inês devia estar a sentir-se insegura. Ou talvez Inês estivesse a usar a tática de se fazer difícil, fingindo recuar para que Duarte corresse ansiosamente atrás dela. Que pena. Matilde virou-se para olhar para Duarte com um olhar de pesar fingido. Preparei só pratos que ela gosta.
Que tal levares um pouco à casa dela daqui a pouco? Aproveitas e compras-me papel de desenho que preciso. Os olhos de Duarte brilharam rapidamente, como um náufrago que avista a terra. Isso vai dar-te trabalho. Mas eu levo-lhe então. Afinal, ela vive sozinha. Estar doente sem ninguém para cuidar também é triste. És mesmo um bom amigo, sorriu Matilde. Vai rápido, e volta cedo para mim. Duarte. Apressou-se a arrumar a comida, em caixas. Os seus movimentos tinham uma certa pressa, que ele tentava disfarçar com uma expressão serena. Quando o som do motor do carro desapareceu ao longe, Matilde largou os legumes que tinha na mão, entrou no escritório e trancou a porta. A máscara de Duarte era demasiado espessa, mas a confiança excessiva nessa máscara era a sua maior falha. Matilde abriu uma gaveta secreta no fundo da secretária, tirou um telemóvel de reserva que comprara secretamente naquela tarde. Começou a enviar mensagens ao advogado. Boa tarde, Dr. Vargas. Tenho provas suficientes de que o meu marido transferiu dinheiro da conta conjunta para a conta da terceira pessoa sob a forma de empréstimos fictícios. Preciso de saber, se eu provar que esta é uma transação para dissipar bens, sem o consentimento da esposa, posso reaver a totalidade desse montante? E poucos minutos depois, surgiu a resposta. Intraz. Se tiver provas concretas do fluxo de dinheiro e provar que a terceira pessoa não tem capacidade para pagar ou não tem uma relação econômica legítima com o seu marido, o tribunal pode declarar essa transação nula. Matilde suspirou de alívio. Não queria ficar-se apenas pelo divórcio. Queria que Duarte e Inês pagassem com aquilo que mais veneravam: dinheiro e estabilidade. Duarte amava Inês, mas esse amor fora construído sobre a base da abundância que Matilde proporcionara. Se Duarte ficasse sem nada, se tivesse de carregar uma dívida enorme resultante da apropriação de bens comuns, será que o amor do destino de Inês continuaria sólido? Matilde foi para a sala, olhou em volta para a casa a que dedicara tanto esforço, os quadros na parede, os vasos de plantas, o sofá de pele genuína, tudo era fruto do seu suor e lágrimas. Lembrou-se dos primeiros dias do seu negócio online, das noites em branco a aconselhar clientes, a embalar cada pequena encomenda, enquanto Duarte ainda lutava com projetos sem nome na empresa antiga. Naquela altura, Duarte dizia sempre: trabalhas tanto, querida. Quando eu for promovido, vou compensar-te 10 vezes mais. E esta era a compensação dele. Usara a sua promoção para sustentar outra mulher na sombra que Matilde iluminara. Cerca de 1 hora depois, Duarte regressou. Trazia o saco com o papel de desenho para Matilde, o rosto radiante, como se tivesse acabado de fazer uma grande obra de caridade. A Inês já está melhor, querida. Mandou-te muitos agradecimentos. Disse que és a melhor pessoa que ela já conheceu. Disse mesmo isso? Matilde pegou no saco. Os dedos roçaram levemente na mão de Duarte. E disse: o que ia fazer para retribuir a minha bondade? Duarte hesitou um pouco. O sorriso nos lábios ficou ligeiramente rígido. Ora, entre amigos não há cá retribuições. Exagera sempre. Nessa noite, deitaram-se lado a lado. Duarte abraçou Matilde por trás, como sempre, a respiração dele regular e quente junto ao ouvido dela. Esta era a posição de dormir em que Matilde outrora se sentira mais segura, como se, mesmo que o mundo desabasse, ele continuasse a ser a muralha sólida que a protegia. Mas agora, aquele abraço parecia uma corrente, a apertar-lhe a respiração. Matilde conseguia sentir o cheiro tênue a tabaco na camisa de Duarte, o tabaco que Inês costumava fumar quando estava triste. Conseguia sentir a distração no abraço dele. Ele estava ali, mas a mente dele estava certamente a vaguear no apartamento em Cascais, onde estava uma mulher doente, a precisar da proteção dele. Duarte, disse Matilde subitamente, quebrando o silêncio da noite. Sim, estou aqui. Ainda não dormes? Alguma vez te arrependeste de ter casado comigo? Duarte virou-se para olhar para Matilde, na luz tênue do candeeiro de cabeceira. Passou a mão pelo cabelo dela, o olhar cheio de uma ternura falsa. Por que é que perguntas isso? És a melhor coisa que já me aconteceu. Não penses em disparates. Dorme, meu amor. Beijou-lhe suavemente a testa. Um beijo cheio de proteção, cheio de sinceridade. Se ela não soubesse a verdade. Matilde fechou os olhos, mas não para dormir. Estava a fazer uma contagem decrescente. Cada dia, cada hora que passava,
Era agora uma preparação para a batalha final. Sentia-se como uma aranha, a tecer silenciosamente uma teia gigante. Quanto mais confiantes Duarte e Inês estivessem, quanto mais felizes se sentissem na armadilha chamada felicidade perfeita, mais caro pagariam quando a rede se fechasse. Na manhã seguinte, depois de Duarte ter ido trabalhar, Matilde recebeu um e-mail de um desconhecido. Era o resultado do serviço de detetive privado que ela contratara para seguir a rotina de Duarte e Inês na última semana. No e-mail, havia um pequeno vídeo, filmado no parque de estacionamento de um centro comercial. Duarte e Inês estavam a discutir sobre algo. Inês chorava e Duarte tentava acalmá-la, ansiosamente. Ele tirou uma pequena caixa, muito semelhante a uma caixa de joias, e colocou-a na mão de Inês. Inês parou de chorar, abraçou-o, e os dois trocaram um beijo apaixonado em plena luz do dia. Matilde olhou para o ecrã, a mão apertada com tanta força que as unhas se cravaram na palma. Aquele anel, ela reconheceu-o. Era o modelo de anel de diamantes mais recente de uma marca de luxo portuguesa que ela mostrara a Duarte numa revista no mês anterior, dizendo a brincar: "Quando fores rico, compras-me um destes." Sim, ele comprara-o, mas não para lhe dar a ela. Comprara-o para acalmar a amante com o dinheiro que deveria pertencer a esta família. Matilde desligou o ecrã, respirou fundo. A dor tinha agora desaparecido completamente, restando apenas uma lucidez fria e assustadora. Levantou-se, vestiu-se e maquilhou-se impecavelmente. Tinha uma reunião importante no banco para verificar a titularidade das contas poupança e dos investimentos conjuntos. Este jogo de escondidas tinha de acabar. Duarte ainda queria desempenhar o papel de marido perfeito. Muito bem. Ela deixá-lo-ia desempenhar esse papel até o último minuto, até que o palco desabasse debaixo dos pés dele. Se a traição é um tipo de veneno que se infiltra no sangue, Matilde desenvolvera o seu próprio anticorpo chamado crueldade lúcida. Já não era a mulher que ficava sentada a olhar para as fissuras no teto. Agora, cada passo dela era calculado com a precisão de um arquiteto a desenhar uma ratoeira de ouro. Na segunda-feira de manhã, quando Duarte tirava o carro da garagem para ir para a empresa, o lugar que ele chamava de campo de batalha da carreira, mas que era, na verdade, um refúgio para encontros, Matilde também começou a sua própria guerra. Não foi para a empresa de design. O seu destino era um pequeno escritório escondido numa rua tranquila nas Avenidas Novas, onde uma placa de latão dizia simplesmente: Consultoria Jurídica e Financeira. O Dr. Vargas, um homem na casa dos 50 anos, com olhos perspicazes por trás dos óculos de leitura, empurrou um dossiê para Matilde. Dona Matilde, os dados do detetive e os extratos bancários que forneceu batem certo. Nos últimos 6 meses, o seu marido levantou um total de quase 150 mil euros da conta poupança conjunta. Uma parte foi usada para pagar a renda do apartamento, a outra parte foi transferida diretamente para a conta da dona Inês, sob a forma de um contrato de empréstimo pessoal sem juros. Prazo: 30 anos. Matilde esboçou um sorriso que não chegou aos olhos. 30 anos. E ou 30 anos. 30 anos. 30 anos. Ele planeou tudo muito bem. Um empréstimo que é, na verdade, uma apropriação de bens comuns para sustentar a amante. Legalmente, o doutor Vargas tamborilou com os dedos na mesa, como a senhora é cotitular da conta, mas não assinou estas ordens de transferência, ou ele usou a sua assinatura digital falsa nas transações online. Podemos perfeitamente intentar uma ação para declarar estas transações nulas. No entanto, se quiser fechar a rede da forma mais completa possível, aconselho-a a esperar mais uma semana. Esperar pelo quê? Pelo contrato de compra do pequeno apartamento em nome da Inês que mencionou. Segundo as minhas fontes, o último pagamento é na próxima sexta-feira. É nessa altura que o seu marido terá de levantar o resto do dinheiro acumulado. Se os apanharmos em flagrante nesse momento, ela não terá como negar que isto é dinheiro emprestado para negócios, mas sim um ato de dissipação de bens sistemático. Matilde assentiu. A espera era uma arte, e ela estava a tornar-se uma mestre. Ao sair do escritório do advogado, Matilde passou por um café habitual. Pegou no telemóvel, percorreu a página pessoal de Inês.
Ela acabara de publicar uma fotografia da mão com o anel de diamantes que Duarte lhe comprara no parque de estacionamento no dia anterior. O estado estava cheio de veneno disfarçado de doçura. A felicidade não é quem chega primeiro ou depois, mas quem nos valoriza no momento certo em que precisamos. Obrigada, meu destino. Por baixo da publicação, alguns amigos comuns comentavam a elogiar, perguntando quem era a pessoa. Inês respondia apenas com emojis de coração misteriosos. Matilde sentiu o peito apertar-se de desprezo. Destino. Ela chamava destino. A roubar o marido da melhor amiga. A gastar o dinheiro do suor dos outros. Matilde segurou o telemóvel, o dedo parou no botão de gosto. Carregou decididamente. Menos de 2 minutos depois, o telemóvel vibrou. Mensagem de Inês. Matilde, viste a minha foto? Ia passar aí para te mostrar. Ele pediu-me em casamento ontem à noite. Estou tão confusa. O cinismo de Inês atingira o nível máximo. Não só queria roubar Duarte, como queria torturar Matilde, obrigando-a a testemunhar a sua felicidade. Parabéns, querida, respondeu Matilde, cada palavra como se estivesse embebida em veneno. Vem jantar à minha casa hoje à noite. Tenho um presente especial para te dar a ti e ao teu noivo. Diz ao Duarte para vir cedo também. Ele certamente vai querer festejar contigo. Matilde desligou o telemóvel, olhando para a resposta cheia de ingenuidade de Inês com o coração gelado. Sabia que Duarte ficaria pálido ao ouvir Inês falar sobre este convite, mas não ousaria recusar com medo de revelar alguma falha. Nessa noite, Matilde preparou um banquete mais sumptuoso do que nunca. Vestiu um vestido de seda vermelho escuro, com um decote profundo, e maquilhou-se de forma marcante. Quando Duarte entrou em casa, ficou paralisado por um segundo perante a beleza deslumbrante e poderosa da esposa. Talvez, há muito tempo, que não olhava bem para Matilde, ou talvez a aparência resignada do dia a dia o tivesse feito esquecer que Matilde fora a mais bonita da universidade. Aconteceu alguma coisa boa hoje, querida? Perguntou Duarte, com a voz ligeiramente insegura ao ver aquela preparação excessiva. A Inês disse que se vai casar. Fiquei feliz por ela e quis organizar uma pequena festa, disse Matilde enquanto servia vinho calmamente, sem olhar para ele. Também já sabes quem é o noivo dela, não sabes? A Inês disse que ele a compreende melhor do que ela própria. Duarte começou a suar frio na testa. Desapertou a gravata desajeitadamente. Ah, sim, devem ser uns tipos da empresa parceira, também não sei bem. Quando Inês entrou, mantinha a aparência frágil, vestindo um vestido branco imaculado como uma deusa perdida, mas assim que viu Matilde no vestido vermelho, os olhos de Inês brilharam com uma inveja indisfarçável. Ela levantou a mão com o anel, ajeitando o cabelo propositadamente para que o brilho do diamante batesse nos olhos de Matilde. Estás linda, Matilde. Sinto-me minúscula ao teu lado. Tu és sempre minúscula, não é, Inês? Precisa sempre que os outros te protejam e cuidem de ti, riu Matilde. A voz dela soou cristalina na sala de estar silenciosa. Sentem-se. Hoje não vamos apenas celebrar por ti, mas também falar sobre o futuro. O jantar decorreu num ambiente denso de falsidade. Duarte estava sentado entre as duas mulheres, o rosto rígido como uma estátua de pedra. Tentava desempenhar o papel de amigo mais velho, mas sempre que Inês mencionava acidentalmente memórias de encontros casuais, ele sobressaltava-se, como se tivesse levado um choque elétrico. Inês, Matilde pousou subitamente o copo de vinho, o som do vidro a bater na mesa de pedra ecoou. Ouvi dizer que vais comprar um apartamento em Cascais. A localização é ótima. Deve ser caro, não? Duarte engasgou-se com o vinho, tossindo ruidosamente. Inês ficou momentaneamente confusa, mas recuperou rapidamente a compostura. Sim, tenho poupado há algum tempo, e o meu namorado ajudou um pouco. O teu namorado é mesmo rico. Matilde recostou-se na cadeira, os olhos afiados a fixar Duarte. Não achas, Duarte? Um homem que pode gastar milhares de euros para comprar uma casa para a namorada tem de ser alguém muito generoso com os bens da sua própria família. A sala caiu num silêncio assustador. O som do ar condicionado a funcionar ouvia-se claramente. Duarte baixou a cabeça para o prato de comida, as mãos a tremer, sem disfarce. Percebeu que Matilde já não estava a falar por falar. Cada palavra dela era uma flecha apontada diretamente ao seu coração culpado. Mas Matilde ainda não queria acabar ali. Precisava que eles ficassem mais confiantes,
que dessem mais um passo na armadilha que ela preparara. Na verdade, tenho uma proposta para vocês os dois. Matilde sorriu, a expressão tornou-se estranhamente gentil novamente. Duarte, a tua empresa de comunicação precisa de capital para concorrer a um novo projeto, não é? Estou a pensar levantar a minha poupança de 100 mil euros para investir nisso. Mas quero que fique em meu nome, e quero que a Inês seja a representante legal desse capital. Afinal, a Inês é da família. Confio mais nela do que em estranhos. Duarte levantou a cabeça abruptamente, os olhos cheios de surpresa e ganância. 100 mil euros era exatamente a quantia que ele estava a precisar desesperadamente para cobrir o buraco financeiro que criara ao levantar dinheiro secretamente para comprar a casa para Inês. Se Matilde oferecesse o dinheiro, ele conseguiria apagar todos os rastos antes do último pagamento do apartamento. E Inês? Ela olhou para Matilde com um olhar misto de suspeita e alegria. Pensou que Matilde era realmente demasiado estúpida, demasiado tolerante ao ponto da cegueira. Estás a falar a sério, Matilde? A ultrassom? Perguntou Inês, com a voz a tremer de excitação. Alguma vez brinquei contigo? Matilde bebeu um gole de vinho tinto, sentindo o sabor adstringente e doce dissolver-se na ponta da língua. Na próxima sexta-feira, vamos ao banco tratar da papelada. Nós, os três, para que tudo seja transparente. Na escuridão debaixo da mesa, Matilde sabia que Duarte estava a segurar a mão de Inês furtivamente. Um aperto de mão, cheio de triunfo. Achavam que tinham ganho, que a sua mentira tinha atingido o auge da perfeição. Não sabiam que a papelada bancária na próxima sexta-feira, a que Matilde se referia, era, na verdade, uma reunião de tropas onde o advogado, o detetive e os pais de ambas as famílias tinham sido convocados por Matilde para testemunhar o maior desfecho de sempre. Nessa noite, depois de Inês se ir embora, Duarte abraçou Matilde com mais força do que nunca. Sussurrou palavras de amor ardentes. Prometeu um futuro glorioso. Matilde fechou os olhos e, deixando-o representar o papel de marido grato. Sentia nojo, mas aceitou porque sabia que esta era a última vez que ele teria oportunidade de lhe tocar. Amanhã seria terça-feira. Faltavam apenas 3 dias. Matilde começou a arrumar os seus objetos pessoais mais valiosos e uma pequena mala escondida no fundo do armário. Não partiria em lágrimas. Partiria como quem segura a balança da justiça da sua própria vida. Sexta-feira, o céu de Lisboa estava limpo de manhã cedo, o sol dourado estendia-se sobre as árvores, ao longo da avenida que conduzia à agência central do banco. Matilde acordou às 6 da manhã, passou quase 1 hora a maquilhar-se, não com o estilo exuberante da noite anterior, mas com uma aparência afiada e fria, com lábios vermelho escuro e um olhar sem qualquer ondulação. Escolheu um fato branco de corte impecável. Parecia uma guerreira pronta para entrar na última batalha da sua vida. Duarte saiu da casa de banho, assobiando enquanto dava o nó na gravata. Parecia mais radiante do que nunca. A ganância tinha obscurecido o instinto de alerta de um homem de comunicação astuto. Achava que depois daquela manhã, todos os buracos financeiros seriam tapados e ele passaria a possuir a esposa prendada e a amante sensual no apartamento novo. Estás pronta, querida? A Inês mandou mensagem a dizer que já está à espera no átrio do banco, disse Duarte, com a voz cheia de entusiasmo. Estou pronta. Vamos. Acurtá. E a Inês? Não deixes a família à espera, respondeu Matilde, a voz a soar límpida, mas endurecida nas últimas palavras. No átrio do banco, Inês estava lá com um vestido rosa claro, parecendo ainda frágil e a precisar de proteção como sempre. Mas hoje, os olhos dela não conseguiam esconder o ar de triunfo. Inês aproximou-se, ia pegar na mão de Matilde, como era hábito, mas Matilde recuou habilmente para abrir a mala e tirar um dossiê. Olá os dois, vamos para a sala VIP. Já marquei com o gerente da agência. A porta da sala VIP fechou-se, isolando-os completamente do barulho exterior. Duarte e Inês sentaram-se nas cadeiras de pele, os olhos a brilhar ao olhar para o dossiê na mesa, certos de que era a ordem de transferência dos 100 mil euros. Mas paralisaram quando viram que na sala não estava apenas o funcionário do banco, mas também o doutor. Vargas e mais 4 pessoas sentadas num canto escuro da sala. Quando a luz foi aumentada, Duarte quase caiu da cadeira. Os pais dele e os pais de Matilde
estavam lá sentados. Os rostos deles estavam cinzentos, sombrios e cheios de choque. Pai, mãe, o que é que estão aqui a fazer? Gaguejou Duarte, o suor a começar a escorrer-lhe pela testa. Inês também ficou pálida. Escondeu apressadamente a mão com o anel de diamantes debaixo da mesa. Mas era demasiado tarde. Matilde sentou-se calmamente na cadeira principal. Não chorou, não gritou. Empurrou um tablet para o centro da mesa. Antes de assinarmos o investimento, quero que todos vejam um pequeno filme. Chamo-lhe O Contrato de 30 Anos, disse Matilde, com a voz tão calma que era arrepiante. O ecrã iluminou-se, não com números secos, mas com o vídeo do parque de estacionamento, as fotografias das mensagens cruas e, especialmente, o extrato detalhado de cada euro que Duarte levantara da poupança conjunta para sustentar Inês. Cada palavra, cada número aparecia como facadas. O ambiente estava num silêncio sufocante. Seu canalha. O pai de Duarte bateu com força na mesa. O som ecoou estrondosamente. A mãe dele começou a chorar convulsivamente, sem acreditar que o filho, que fora o seu orgulho, pudesse ser tão baixo. Duarte ia atirar-se a Matilde para lhe arrancar o tablet, mas o Dr. Vargas impediu-o. Senhor Duarte, tenha calma. Todas estas provas foram registradas por um notário e guardadas no escritório de advogados. O seu comportamento não é apenas uma violação ética, mas também tem indícios de abuso de confiança e apropriação de bens comuns do casal para investimento ilegal na terceira pessoa. Inês desabou completamente. Ajoelhou-se aos pés de Matilde, a soluçar. Matilde, eu errei. Foi o Duarte que me obrigou. Eu não queria isto. Matilde olhou para o topo da cabeça da amiga, o olhar sem qualquer ponta de compaixão. Inês, estás cansada de representar o papel de vítima. Descansa. O anel de diamantes na tua mão, o apartamento em Cascais que ias receber esta tarde, tudo foi comprado com o dinheiro do meu suor e lágrimas. Achas que eu sou estúpida ao ponto de te dar mais 100.000 euros? Matilde tirou da mala outro conjunto de papéis, não o contrato de investimento, mas o pedido de divórcio já assinado e a petição de ação civil para declarar nulas as transações de transferência de dinheiro para Inês. Duarte, tens duas opções. Duarte. Matilde virou-se para o marido. O homem parecia agora tão miserável como um rato encurralado. Uma é assinares este pedido de divórcio com a cláusula de renúncia a todos os direitos sobre a casa atual e as contas do meu negócio, e comprometeres-te a devolver os 150.000 euros que dissipaste no prazo de 5 anos. A segunda é encontrarmos-nos no tribunal criminal. Já reuni provas suficientes de que falsificaste a minha assinatura nas transações online para levantar dinheiro. Queres manter a última réstia de honra ou queres ir para a prisão? Duarte olhou para os pais, olhou para a amante a tremer e depois para o rosto frio da esposa. Percebeu que tinha perdido tudo. A armadilha de Matilde não tinha falhas. Ela esperara até que ele usasse os últimos cêntimos, esperara até que ele estivesse mais confiante para lhe dar o golpe fatal à frente de todas as pessoas perante as quais ele mais temia perder a face. O pai de Matilde levantou-se, caminhou até Duarte, não lhe bateu, não o insultou. Apenas olhou para ele com um desprezo supremo. Pensei que eras um homem decente. Afinal, és apenas um ladrão disfarçado de marido. Sob a pressão de ambas as famílias e a ameaça da lei, a mão de Duarte tremeu ao segurar a caneta. Assinou o pedido de divórcio, cada traço tortuoso como o seu próprio caráter. Quando o último papel foi assinado, Matilde levantou-se, pegou no dossiê e guardou-o calmamente na mala. Olhou para Inês, que estava sentada no chão, com a maquilhagem borrada pelas lágrimas. Aquele apartamento, o banco vai congelá-lo em breve para investigar a origem do dinheiro. Esse anel, podes ficar com ele como recordação da tua própria baixeza. A partir deste momento, vocês os dois já não têm nada a ver com a minha vida. Matilde saiu da sala VIP, caminhou pelo átrio do banco. O sol de março continuava radiante, mas o seu coração já não sentia frio. Uma sensação de leveza estranha espalhou-se pelo seu corpo. Tinha lutado não para reconquistar um homem que não merecia, mas para reconquistar a sua própria dignidade. Ao sair da porta, Matilde viu um táxi à espera. Não entrou no carro de Duarte, nem olhou para trás uma última vez para o edifício de escritórios onde ele trabalhava. Caminhou pelo passeio,
sentindo o ritmo acelerado da cidade. Sabia que nas suas costas, Duarte e Inês começariam uma nova guerra. A guerra de duas pessoas sem nada, que se viram uma contra a outra para culpar. Mas isso já não era problema dela. Matilde parou em frente a uma florista, comprou um grande ramo de girassóis, ofereceu-o a si mesma, pelo renascimento após um casamento morto. Percebeu que, por vezes, é preciso atravessar a escuridão mais profunda para encontrar o nosso próprio sol. O telemóvel na mala vibrou. Era uma mensagem do banco a informar que a sua conta pessoal acabara de ser protegida com sucesso, a pedido do advogado. Matilde sorriu, um sorriso verdadeiramente caloroso, após muitos meses longos. Apanhou um táxi, não para a casa cheia daquelas memórias lixo, mas para um hotel à beira-rio que reservara. Precisava de uma noite tranquila para se preparar para uma nova jornada. Lá, da varanda a olhar para o rio Tejo a brilhar com as luzes, Matilde sentiu-se mais forte do que nunca. Tinha perdido um marido, uma amiga, mas tinha se reencontrado a si mesma, uma Matilde, radiante e invencível. O som das buzinas de Lisboa ecoava na porta de vidro da varanda do hotel, soando distante como o som de outra vida. Matilde estava sentada de pernas cruzadas na poltrona macia, segurando uma chávena de chá de camomila ainda a fumegar. A noite anterior fora a primeira noite em mais de 1000 dias em que ela não tivera de estar atenta ao som da chave na porta, não tivera de cheirar perfumes estranhos na camisa do marido, e também não tivera de representar o papel de esposa feliz até a exaustão. A liberdade, afinal, não era uma sensação de alegria explosiva como nos filmes. Era uma quietude tal que se ouvia o tic-tac do relógio. Era um vazio imenso que Matilde tinha de aprender a preencher consigo mesma e não com uma sombra emprestada. Abriu o telemóvel. Dezenas de chamadas não atendidas de Duarte, uma série de mensagens a implorar explicações e até ameaças desesperadas de Inês. Matilde passou por tudo e carregou no botão de bloquear decisivamente. Não sentia ódio, nem sequer sentia satisfação ao imaginar os dois a destruírem-se na casa antiga para culparem o fracasso retumbante que acabara de acontecer. Quando se larga realmente, até o ódio se torna um luxo demasiado caro. O doutor Vargas passou por lá à tarde, colocou em cima da mesa um dossiê com os procedimentos concluídos. Está tudo tratado, Matilde. O Duarte assinou o acordo de transferência da casa para deduzir do montante que levantou secretamente. Quanto a Inês, ouvi dizer que teve de devolver o apartamento em Cascais porque não tinha capacidade para pagar a última prestação. Agora, anda a fugir às dívidas augures. Matilde bebeu um gole de café, o sabor amargo penetrou na ponta da língua e deixou um travo suave. Eles continuam juntos, doutor? Perguntou Matilde. O doutor Vargas sorriu de lado. O amor construído na areia desfaz-se com a primeira onda. Quando o dinheiro e a honra acabam, viram-se um contra o outro para culpar. É o fim mais realista para quem usa a traição como base. Ao sair do café, Matilde caminhou pela rua cheia de sol. Lisboa continuava igual, apressada e deslumbrante. Mas aos olhos dela, tinha agora uma tonalidade diferente. Já não se sentia pequena e a precisar de um ombro para a proteger. Sentia-se como uma planta selvagem que, após um incêndio florestal devastador, orgulhosamente lançava rebentos verdes a partir das velhas cicatrizes. Meses depois, Matilde estabilizara a vida num pequeno apartamento cheio de luz e plantas. O seu trabalho de design descolara como um papagaio ao vento, talvez porque as experiências dolorosas tivessem afinado a sua visão, tornando-a mais profunda e determinada. Numa tarde, o pôr do sol tingia o rio de vermelho. Matilde estava na varanda a contemplar a cidade, a acender as luzes. Tirou da mala a antiga aliança de casamento, o último objeto que restava do casamento arruinado. Não a atirou ao rio, nem a partiu. Colocou-a numa pequena caixa de lata, guardou-a no fundo do armário, juntamente com as lições dolorosas da juventude. Anos depois, numa exposição de arte, cujo espaço Matilde desenhara, ela cruzou-se acidentalmente com um homem de aspecto sofrido, parado em frente a um quadro chamado Renascimento. Era Duarte. O fato que ele vestia estava gasto, o rosto marcado pelas rugas da luta pela vida e do arrependimento. Perto dali, ela também vislumbrou Inês, agora com a beleza desvanecida, a lutar com o peso da sobrevivência, os olhos já sem a aparência de ingenuidade falsa,
restando apenas o cansaço de quem vive sempre na clandestinidade. Duarte viu Matilde, ia dar um passo em frente, os lábios a tremer como se quisesse proferir um pedido de desculpas tardio, mas Matilde apenas acenou ligeiramente com a cabeça. Um aceno educado para um velho conhecido, encontrado por acaso na estrada da vida, sem ressentimentos, sem amarras. Ela continuou a caminhar calmamente em direção ao átrio principal, onde luzes brilhantes a aguardavam. Lá estavam colegas de confiança, uma família que sempre a amara, e um homem elegante a sorrir à espera dela, com um ramo de girassóis radiantes na mão. Matilde percebeu que a vingança mais profunda não é fazer o inimigo sofrer, mas tornar-se tão radiante e feliz que a existência deles não afeta minimamente o ritmo do seu coração. Naquele dia, o sol estava muito azul e Matilde sabia que o verdadeiro amanhecer começara dentro do seu próprio coração.